Êxodo capítulo 5. Depois, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Viemos trazer uma mensagem da parte do Senhor, o Deus de Israel. Ele diz: Deixe o meu povo ir ao deserto para que celebre uma festa e preste culto a mim. Ora, respondeu o faraó: Quem é esse Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair do país? Moisés e Arão insistiram: O Deus dos hebreus encontrou-se conosco. Deixa-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não lhe obedecermos, ele nos castigará com pragas ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: O que vocês estão querendo fazer? Por que fazem o povo parar de trabalhar? Voltem ao trabalho. E acrescentou: O povo já cresceu demais e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho. No mesmo dia, o faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. As ordens foram estas: De agora em diante, vocês não vão mais dar palha aos israelitas para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão ter de juntar a palha, mas não diminuíram a tarefa deles. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a sua cota. De certo, está sobrando tempo para eles. Senão, não estariam clamando: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo, nem terão forças para dar ouvidos a palavras mentirosas. Os mestres de obras e os oficiais transmitiram logo as ordens ao povo, dizendo: Assim diz o faraó: Vocês não receberão mais palha. Vocês mesmos terão de procurar e ajuntar a palha, onde puderem achá-la. Mas a cota de tijolos de vocês em nada será reduzida. Então os israelitas se espalharam por todos os lados do Egito, em busca de sobras de palha. Os mestres de obras os atormentavam, dizendo: Tratem de acabar o serviço. Produzam a mesma quantidade de tijolos por dia de quando recebiam a palha. E espancavam os oficiais israelitas que tinham sido nomeados pelos oficiais do faraó para dirigir os israelitas. E diziam: Por que não acabaram a tarefa de ontem e de hoje, fazendo tijolos como antes? Então os oficiais israelitas foram falar com o faraó: Majestade, por que trata os seus servos dessa forma? Não nos dão palha, contudo nos dizem: Façam tijolos. Como isso não é possível, somos açoitados, mas a culpa é do seu próprio povo. Mas o faraó respondeu: Vocês são preguiçosos, por isso ficam dizendo: Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem ao trabalho, não receberão palha nenhuma, porém terão de produzir a mesma quantidade de tijolos que produziam antes. Então os oficiais israelitas se viram em má situação, quando ouviram que não poderiam reduzir a cota diária de tijolos. Quando saíram de diante do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam ali à espera deles. Os oficiais disseram aos 2 irmãos: O Senhor seja o juiz de vocês, pois atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós, e deram motivo para nos matarem. Moisés clamou ao Senhor: Ó Senhor, disse ele, por que maltrata este povo? Por que me enviou? Pois desde que transmiti a sua mensagem ao faraó, ele tem maltratado esse povo. E a verdade é que o Senhor não libertou o seu povo. Êxodo capítulo 6. Agora você verá o que vou fazer ao faraó, disse o Senhor a Moisés, pois por minha mão poderosa ele os deixará sair. Não só isso, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Deus disse ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu me apresentei a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o nome de Deus Todo-Poderoso. Não revelei a eles todo o significado do meu nome, que é Senhor. Depois, estabeleci a minha aliança com eles. Nessa aliança, prometi dar a eles e aos seus descendentes a terra de Canaã, onde eles moravam como estrangeiros. Agora que ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos, atentei para a minha aliança. Portanto, diga a Israel:
Eu sou o Senhor e vou libertá-los das cargas e da escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vai tirar o meu povo do Egito. E meu povo estará livre dos abusos dos egípcios. Eu mesmo farei entrar o povo de Israel naquela terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O meu povo será dono daquela terra. Eu sou o Senhor. Moisés falou tudo isso aos israelitas, mas eles não acreditaram nele, porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era muito cruel. O Senhor voltou a falar a Moisés: Vá falar com o Faraó, o rei do Egito. Diga a ele que deixe os israelitas saírem do país. Mas, Senhor, respondeu Moisés, se nem meu povo me dá mais ouvidos, como esperar que o Faraó me escute? Além disso, não sou bom na arte de falar. Então o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que fossem falar com os israelitas e com o Faraó, o rei do Egito, para dizer que tinham ordem para tirar o povo de Israel do Egito. São estes os nomes dos chefes dos grupos de famílias das várias tribos de Israel. Filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São essas as famílias de Simeão. Filhos de Levi, por ordem de idade: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson: Libni e Simei, cada um com o seu grupo de famílias. Filhos de Coate: Amrão, Izá, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Filhos de Merari: Mali e Muzi. São esses os chefes dos grupos de famílias de Levi, segundo a ordem de idade. Amrão se casou com Joquebede, sua tia pelo lado paterno. Arão e Moisés eram filhos deste casal. Amrão viveu 137 anos. Filhos de Izá: Corá, Nefeg e Zicri. Filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Zitri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. O casal teve estes filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Corá: Assi, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias pertencentes ao grupo de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma filha de Putiel. Finéias era o filho deste casal. Estes são os nomes dos grupos de famílias dos levitas e das famílias que formavam esses grupos. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: Tirem todo o povo de Israel da terra do Egito, segundo as suas divisões. E foram enviados ao Faraó, rei do Egito, para tirar os israelitas do Egito. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Vão entregar ao Faraó a mensagem que dei a vocês. Moisés, contudo, respondeu ao Senhor, dizendo: Não posso fazer este trabalho, não sei falar bem. Como posso esperar que o Faraó me escute? Êxodo capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Veja, eu nomeei você como meu representante perante o Faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele. E o seu irmão Arão falará por você. Você falará a Arão tudo o que eu ordenar, e o seu irmão falará com o Faraó, para que os deixe os israelitas saírem do Egito. Mas eu vou fazer com que o Faraó resista em deixar o povo sair, e eu vou multiplicar os meus milagres no Egito, como sinais do meu poder. Mesmo assim, o Faraó não os ouvirá. Então farei pesar a minha mão sobre o Egito, e castigarei essa nação com grandes manifestações de juízo. Assim tirarei todo o meu povo, os israelitas,
da terra do Egito. E os egípcios saberão de uma vez por todas que eu sou o Senhor, quando mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando o faraó pedir a vocês que façam algum sinal para provar que eu os enviei, você, Moisés, dirá a Arão: jogue a sua vara no chão diante do faraó, e a sua vara se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó, e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. No momento certo, Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e dos oficiais do rei, e de fato ela se transformou em serpente. Então o faraó mandou chamar os sábios e os mágicos do Egito, e eles fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito, por meio de artes mágicas. Cada um deles jogou a sua vara no chão, e estas se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Arão devorou todas as serpentes deles. Todavia, o coração do faraó se endureceu, e ele não atendeu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o faraó continua de coração duro, e teima em não deixar o povo sair. Mas vá ao encontro do faraó amanhã cedo. A essa hora ele irá até o rio. Fique lá, à espera dele, na beira do rio. Leve na mão a mesma vara que se transformou em serpente. Quando o rei chegar, diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer: deixe que o meu povo vá me prestar culto no deserto. Mas até agora, vossa majestade não deu atenção. Assim diz o Senhor: com esta vara que trago comigo vou bater nas águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: mande Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas e sobre os açudes e todos os reservatórios de água, para que a água se transforme em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nos tanques de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e bateu com ela nas águas do rio. O faraó e seus oficiais estavam vendo tudo, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Havia sangue no Egito inteiro. Mas os mágicos egípcios fizeram a mesma coisa, com práticas de magia, transformaram água em sangue. Por isso o coração do faraó continuou endurecido, e ele não deu atenção a Moisés e Arão, como o Senhor os tinha prevenido. Nem este grande milagre fez o faraó considerar seriamente a situação. Ele simplesmente virou as costas e foi para o seu palácio, para achar água potável. Os egípcios tiveram de cavar poços perto do rio, porque das águas do rio não podiam beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu as águas do rio.